Aquele anúncio que a gente estava esperando para ontem, ele aconteceu hoje à tarde por volta das 16h30. O prefeito Davi Almeida acabou fazendo ali uma live, uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, no seu Instagram, para anunciar o nome de Renato Júnior, né, como candidato a vice-prefeito na chapa que ele vai encabeçar aí em busca da reeleição, né? Como eu falei ontem, o Renato Júnior aqui é ex-secretário municipal de Feiras e Mercados, depois acabou assumindo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e se desincompatibilizou para estar apto a participar da campanha e hoje foi oficializado, né? Aquela notícia que a gente esperava ter oficializada ontem. Você que acompanhou a gente ontem já sabia de todos os detalhes desse acordo, mas hoje finalmente eles bateram o martelo, né? Como brincando ali, falando com algumas fontes, foi a fumaça branca, né? Habemos Papa, como a gente fala, né, em relação aos conclaves que escolhem os principais líderes ali da Igreja Católica. Isso finalmente aconteceu hoje, né, depois de muita conversa, de muita articulação. Ali foi, segundo o prefeito Davi Almeida, um consenso entre os partidos aliados, lembrando que além do Avante, você tem nessa composição o PSD do senador Omar Aziz, o MDB do senador Eduardo Braga, o AGIR e o DC, o Democracia Cristã, né? São esses 5 partidos que estão fazendo parte do grupo do prefeito nesse momento, né? Segundo o Davi Almeida disse aí durante essa transmissão ao vivo, não foi uma escolha fácil, né? E a gente que acompanhou isso de perto conseguiu perceber muito bem o quão difícil foi, talvez não a escolha, mas a concretização dessa escolha. E segundo o prefeito lá durante a transmissão, ele disse que tudo já foi conversado, tudo já foi feito ali, todos os entendimentos, e foi feito esse comunicado hoje em função desse acordo. Hoje o prefeito teve reuniões tanto com o senador Eduardo Braga quanto com o senador Omar Aziz. Essas reuniões aconteceram durante a manhã e aí todos os martelos foram batidos ali, tudo foi finalmente definido, acertado, e hoje a gente pode concretizar que essa chapa, que era esperada por um bom tempo, depois acabou ficando ali, de certa forma, ameaçada, está concretizada, está definida. Amanhã tem convenção para oficializar tudo que falta e a partir daí começar de fato a campanha. Durante a transmissão o prefeito citou outros nomes e todos do grupo dele, né, é importante a gente destacar isso, que estavam nessa disputa como possíveis candidatos a vice. Ele citou a secretária de Saúde, quer dizer, ex-secretária de Saúde, que provavelmente deve voltar a ser secretária de Saúde muito em breve, a Chádia Frache, fez inclusive diversos elogios ali à gestão dela enquanto secretária municipal de Saúde. Também citou o William Dias, o capitão William Dias, que foi chefe da Casa Militar, também foi exonerado ali para ficar apto a participar dessa seleção, digamos assim, para vice. E também citou o apóstolo César Marques como um dos que estava ali nessa disputa. Esse nome não chegou a ser muito citado, muito comentado, mas pelo que o prefeito falou, foi um dos que foi discutido. Ele agradeceu a todos ali, mas acabou escolhendo, né, o nome de Renato Júnior, relembrou ali a trajetória que teve ali com ele, toda a história que acaba unindo esses dois nomes que têm origem ali no Morro da Liberdade, né? Os dois têm a família de feirantes, né, ali naquela região, se conhecem há bastante tempo. O Renato Júnior, inclusive, foi candidato a deputado estadual lá em 2018, na mesma chapa que hoje prefeito disputou o governo do estado. Naquela ocasião ele ficou em terceiro lugar na disputa, né? Não conseguiu chegar ao segundo turno, mas o Renato teve ali, naquela ocasião, por volta de 7.000 votos para deputado estadual, né? Já pelo grupo do prefeito. Depois, em 2020, coordenou em uma zona a campanha do prefeito, né, nessa busca a sua eleição. No segundo turno, inclusive, segundo o próprio prefeito revelou hoje, fez toda a coordenação geral ali da campanha e foi escolhido lá no comecinho como secretário de Feiras e Mercados. Por conta do desempenho dele naquele momento, foi promovido a secretário municipal de Infraestrutura, que era um posto ocupado pelo atual vice-prefeito Marcos Rota, né? Então ele já tem uma trajetória bem extensa ali juntos, de união, e eles ficaram muito marcados juntos ali nesses últimos quase 4 anos de mandato. Então foi uma escolha, de certa forma, natural, como a gente falou ontem aqui, né? Rodaram e pararam naquele que era favorito desde o primeiro momento para essa decisão. Então o próprio, depois, senador Eduardo Braga fez um vídeo, publicou um vídeo nas suas redes sociais fazendo o convite aos filiados do MDB
para que eles participem da convenção amanhã. A convenção do MDB é no mesmo local da convenção do Avante, vai acontecer um pouquinho mais cedo, ela acontece entre 2 e 18 horas. A convenção do Avante, até por conta da religião do prefeito, ela só acontece depois das 18, ele deve chegar por lá às 19 horas desse sábado, e aí sim faz aquele grande evento, aquela grande festa ali dos seus correligionários. A gente certamente vai ter um espaço Via Torres lotado ali amanhã à noite. A gente vai trazer um pouco desse clima no Acredite na Notícia de amanhã para mostrar. A gente vai estar acompanhando também todas as outras convenções que acontecem nesse sábado. A gente tem a convenção do pré-candidato Alberto Neto, tem a convenção também do Roberto Cidade nesse sábado, domingo tem a convenção do Marcelo Ramos, então vai ser um fim de semana bem agitado aqui para quem está acompanhando essa movimentação para a Prefeitura de Manaus. Oficializou, mas sem nenhuma surpresa, né? Nenhuma. Total zero de pessoas chocadas, né? Era algo que a gente já falava ontem, e o Renato Júnior, que eu falava ontem sobre a figura do vice, não é uma pessoa que vai atrair votos para Davi, porque de onde viriam os votos atraídos pelo Renato é o mesmo reduto Sim. de Davi, né? Mesma área, mesma região de criação, mesma religião, né? São cristãos. Então é o mesmo reduto ali eleitoral em si. Então, mas mostra como o prefeito vem sólido para essa campanha, vem com força para essa campanha. Conseguiu apoios importantes e ainda assim conseguiu manter um vice que é um aliado dele, alguém que a princípio ele pode confiar, né? A gente leva em consideração que é alguém que está caminhando ao lado e alguém que foi colocado estrategicamente à frente dessa que é a principal secretaria, né? Acho que são duas grandes secretarias de voto: Infraestrutura e Secretaria de Assistência Social. A de Saúde tem um problema, então eu nem considero que, apesar de ser uma pasta muito importante, que seja uma que atrai tantos votos, a não ser que seja alguém que se destaque profundamente na área de saúde. Mas a de infraestrutura acaba sendo, porque é uma pessoa que pode estar onde a obra está acontecendo, né? E Manaus, ela tem um histórico de obras visíveis. As obras que a gente não vê, que são as necessárias também, né? As tubulações antigas, essas coisas, só se faz quando quebra. Porque não dá voto. Ninguém está vendo que tem obra ali, não dá para colocar placa no esgoto. Então, isso é alguém que apareceu bastante, até mesmo quando estava na Secretaria de Feiras e Mercados, porque foi o período também de enchente. Sim. Então, teve aquela mudança da feira, muita mobilização, a mobilização para sair os feirantes da Manaus Moderna, uma balsa para recebê-los. Então, foi alguém que apareceu bastante, uma figura que foi trabalhada ao longo dos últimos anos. E eu até apostava bastante na Chádia, porque ela vinha também da época da pandemia, né? Teve o trabalho com a vacinação, estava sempre ali. Era a pessoa que o prefeito colocava em toda a entrevista coletiva para falar sobre a vacinação e a condução da pandemia em Manaus, mas o nome de Renato meio que ganhou esse destaque e é essa figura que a gente já falou muito bem aqui de confiança do prefeito. Interessante que a gente estava de olho nessa live durante a tarde de hoje e ele fez essa live da casa dele no Morro da Liberdade, com alguém que foi criado com ele no Morro da Liberdade, com alguém que é dali daquele reduto. E ele fez questão de mencionar isso, toda essa trajetória do Renato Júnior. O Renato, ele foi um nome que foi muito bem aceito pela base eleitoral do prefeito também, né? Quando você vê o movimento na rede social, é todo mundo apostando no nome dele para vice, né? Quer dizer, a base dele tem essa consciência de que ele é o nome ideal para compor essa chapa com o prefeito. E ele fez questão de lembrar da Chádia muito, né? Tanto é que ele terminou a live lembrando dela. Eu achei interessante, porque seria uma mulher que eu acho que comporia muito bem com o prefeito, mas a gente vai ver essa união deles aí e acredito que vai ser uma chapa que vai trazer substância, né? É aquela coisa da solidez mesmo. Não é uma coisa nova, é uma coisa que quem já acompanha o trabalho da prefeitura ou acompanha o prefeito mais de perto já está acostumado a ver, já tem uma certa identificação, o que facilita bastante para a campanha e o que facilita também em termos de material para a própria campanha, porque ele vai usar tudo que o Renato Júnior fez na prefeitura também para agregar ali, né? Tem uma coisa que também pesa nessa escolha do Renato, é que mesmo em momentos em que as articulações eram para outras pastas, aí eu vou citar, por exemplo, articulações para a pasta de habitação, que é uma pasta comandada pelo MDB, é o Jesus Alves, que é o secretário, e que o senador Eduardo Braga tem essa característica de encaminhar emendas para esse fim específico. O Renato Júnior também acompanhava
esses encontros em Brasília. Então ele trabalha ele transita de uma forma muito tranquila, tanto com o senador Eduardo Braga quanto com o senador Omar Aziz. Então eles não geram nenhum tipo de desconfiança, né, em relação, como por exemplo, não que alguém desconfie da Chádia, não é isso que eu estou querendo falar, mas a Chádia, por exemplo, ela tem um marido que é deputado estadual, exatamente. Então pode ter algum outro tipo de ligação política em um outro momento. Então isso acaba passando também por essa escolha do Renato, por esse detalhe. E eu digo que é uma composição que favorece o prefeito, porque apesar dele conseguir botar o Renato, ele mantém o apoio de Omar Aziz e Eduardo Braga, né? Porque ele tem a máquina pública a favor dele, né? Alguém que está no poder nesse momento, porém ele está dentro de um partido que é o Avante, que é um partido um tanto quanto inexpressivo em relação a tempo de TV, em relação a até fundos mesmo, porque vai ser dividido em todo o país, então ele precisa de grandes partidos políticos nesse momento para fazer essa composição. Pode ser um problema lá na frente, Davi, para Omar? Pode, né? Mas cada dia tem seu próprio mal e nesse momento é conveniente para ambos estarem juntos, né? Eu digo que pode ser um problema lá na frente, já falando da eleição de 2026, em que há a possibilidade do senador Omar Aziz disputar para o governo do estado. E Davi, caso seja reeleito, vai estar também com uma boa condição, levando em consideração que metade dos eleitores do Amazonas estão na capital amazonense. Se tem uma coisa que político é acostumado, é a resolver suas pendências nas eleições seguintes, né? Então, se tiver algum tipo de situação, vai ser mais assunto para a gente falar por aqui. Agora, a gente estava comentando aqui sobre as convenções que devem acontecer amanhã, tem uma informação que é interessante, né? Quando a gente olha para o desenho, a gente tem claramente 7 candidaturas colocadas aí, né? 7 com homens encabeçando, 4 delas têm mulheres como vice, né? Foram escolhidas, a gente tem o capitão Alberto Neto com a Maria do Carmo Cefaí, a gente também tem o Gilberto Vasconcelos com a Damiana, o Wilker com a professora Renata e também tem o Amon Mandel com a Nancy Segadilha, né? E falta desses outros, a gente tem o Davi com o Renato Júnior. Então, falta aí definição somente do Marcelo Ramos, né? A única candidatura que está pendente da definição de um vice nesse momento. O Marcelo vai fazer a sua convenção no domingo, né? Tem essa definição, é a última convenção daqueles que vão, de fato, ter uma candidatura própria para a Prefeitura de Manaus e ainda não tem essa definição em relação ao vice, né? Já houve muita articulação, já houve muita posição, ele tinha em algum momento, não vou dizer que ele tinha uma esperança, mas estava num compasso de espera ali em relação a esse posicionamento do MDB e do PSD. Como os partidos já migraram de fato, já fincaram suas bases lá em relação ao prefeito Davi Almeida, ele vai buscar ali esses nomes entre os partidos que estão compondo a sua base. Lembrando que na candidatura de Marcelo a gente tem PT, PCdoB e PV, que formam uma federação. A gente deve ter aí consolidado, isso está aguardando mais pelo PSOL do que de fato pela Rede, mas a gente deve ter PSOL e Rede juntos também nessa chapa. E também tem Solidariedade e o PDT. Esses partidos aí se juntaram, né, se uniram a essa candidatura. Se não tiver nenhum boi voando daqui para segunda-feira, esses partidos todos devem estar juntos. Então, quando a gente olha para essa divisão de partidos, a gente tem claramente uma decisão que deve orbitar entre essa federação PSOL-Rede com uma clara preferência para a Rede, Solidariedade ou o PDT. Né? Pelo que eu consegui apurar, as situações ainda não estão muito claras, mas há possibilidades de nomes que já possuem experiências anteriores na política, né, em cargos eletivos, principalmente quando a gente fala em PDT e em Solidariedade, e também possibilidades em relação a novos nomes, né, e aí principalmente ligados à Rede, que não tem nenhuma pessoa, nenhum dos seus nomes ali com mandato eletivo recente. Né? Não está descartada a possibilidade de a gente ter mais uma mulher também, né, como vice, mas é um cenário que deve se definir aí nesse sábado para que domingo de manhã a gente tenha uma definição. Tivesse que apostar, ia mais ali pelo caminho do PDT, a gente tem nomes ali como o de Luiz Castro, que é pré-candidato a vereador, mas para o PDT é muito difícil conseguir fechar uma candidatura, ele conseguir, né, fechar essa quantidade de votos, esses 27 mil votos ali aproximadamente, para conseguir eleger um vereador. Então, quem sabe a gente não vai ter pode ter essa união
entre nomes que foram parceiros, ali bateram muita bola lá na Assembleia Legislativa com deputados, né? Mas tem muita gente aí candidata, isso é meramente um palpite de observador. Domingo a gente vai saber e segunda a gente vai analisar por aqui, né? Eu nem consigo chutar aqui, né? Mas, de fato, Marcelo e Luiz Castro, eles batiam bola, assim, na Assembleia Legislativa, eles faziam parte de uma oposição naquele momento. De um tempo né? que a Assembleia tinha oposição, né? Na época que houve oposição, há um tempo atrás havia, tá? Oposição lá na Assembleia. Hoje tem o Wilker, né? Tem solitário. Um só. E é candidato agora à prefeitura, né? E agora, eu acho que essa indefinição do Marcelo, talvez nem ele saiba também, né? Porque eu acredito que essa indefinição, até esse momento, já que o prazo termina no dia 5 e todo mundo já apresentou seus companheiros, seja pela espera de onde Omar Aziz e Eduardo Braga ficariam, né? Se de fato eles iriam estar ao lado de Davi Almeida ou se ele seria o beneficiado numa possível indefinição de vice. Se ele anuncia alguém antes, ele fecha a porta. Né? Exatamente. Se ele dissesse, fulano aqui já não tem chance. Então, como ele estava ainda nessa esperança, e ele poderia ser o principal beneficiado em caso de uma rusga ali, de uma briga entre eles, briga não, uma falta de acordo, ele poderia ser o beneficiado. Então, não adiantava definir nada, né? Como já foi batido o martelo. Aliás, vai bater amanhã, né? Vai bater. Vai bater amanhã, né? Está quase batido, levantou o martelo. Então, não tem por que Marcelo divulgar o nome, né? Então, depois desse martelo ser batido oficialmente amanhã, aí sim nós poderemos saber quem deve ser. Até segunda-feira ele tem que definir, não tem jeito. Não tem escape. Até segunda ele já tem que estar com esse nome, mas eu também não chutaria nenhum nome. É até difícil também, que eu tento olhar sempre pelo lado do eleitor, né, Dante? Do eleitor criar essa identificação com a figura do Marcelo, porque é nova essa coisa dele mais à esquerda, né? A gente só acompanhou ele definindo esse lado mais à esquerda da metade, ou do começo do governo Bolsonaro para cá. Então, é muito difícil jogar alguém. Fico curiosa para saber como está a relação com o Sinésio Campos ali, né? Dentro do próprio PT, e se o do Marcelo eu não sei, mas a do Zé Ricardo com o Sinésio. Pois é. E aí a gente tem que analisar e esperar mesmo a definição desse nome, porque é a única peça desse tabuleiro que falta para o eleitor já começar a verificar aí qual projeto de prefeitura vai se alinhar a ele. Vai faltar ele aí, eu tenho palpite não. O Zé Ricardo foi para as redes sociais cobrar um posicionamento de Sinésio. Ou você decide que vai apoiar Marcelo ou sai logo do PT. Essa briga é antiga, né? Esse posicionamento governista, o PT governista da Assembleia Legislativa, ele já é bem antigo e o Sinésio é um representante disso. Tem dois PTs, muito né? Claro, Tinham né? dois PTs por lá. Tem até alguns, assim, se a gente for olhar, tem mais correntes ali dentro, né? Mas essa é uma muito clara e é uma situação que, de fato, a gente não vê a posição de Sinésio ao lado do partido, aqui em Manaus, pelo menos, né? Mas bora ver se uma orientação de cima resolve alguma coisa daqui pra frente, né? Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.